Boa noite, meus irmãos. Nós vamos dar início à atividade de hoje. Para começar, eu vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. E é o item 13, Mundos de expiações e provas. E esse item diz o seguinte: que posso dizer dos mundos de expiações, que já não seja do vosso conhecimento, visto que é suficiente observar a terra que habitais? A superioridade da inteligência de um grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos recém-saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que possuem são a prova de que eles já viveram e de que realizaram um certo progresso, mas os numerosos vícios aos quais estão inclinados também são o indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou sobre uma terra ingrata para ali expiarem suas faltas, por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito para irem para um mundo mais feliz. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra são enviados em expiação. As raças chamadas selvagens são espíritos recém-saídos da infância e que nela estão, por assim dizer, em educação, desenvolvendo-se em contato com espíritos mais avançados. A seguir vêm as raças semicivilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso e que são, de certo modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco durante longos períodos seculares, das quais algumas puderam atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, aí, são, se assim se pode dizer, estrangeiros. Eles já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos em consequência de sua persistência no mal. E porque eram uma causa de perturbação para os bons. Por algum tempo foram relegados entre os espíritos mais atrasados, com a missão de fazê-los progredir, porque traziam sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos se acham entre as raças mais inteligentes, e também porque as misérias da vida têm mais amargor para estas raças, por possuírem mais sensibilidade e serem mais atingidas pelas contrariedades do que as raças primitivas, cujo senso moral é pouco desenvolvido. A Terra, portanto, fornece um dos tipos de mundos expiatórios cujas variedades são infinitas, mas que tem por característica comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos têm de lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Duplo trabalho, penoso, que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, faz o próprio castigo tornar-se proveitoso para o progresso do espírito. Esse texto é de Santo Agostinho e foi psicografado em Paris, 1862. Bom, meus irmãos, o nosso irmão Paulo vai falar hoje e ele vai fazer inicialmente então a nossa prece de abertura e depois ele vai falar sobre o tema a fé divina e a fé humana. Boa noite a todos. Agora eu convido a todos a fechar os seus olhos brevemente, né, para nós sintonizarmos, fazendo a oração. Deus Pai de infinito amor e bondade, gratos a Ti somos, Pai amado, por mais esta oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, sob as Tuas divinas bênçãos, sob as bênçãos do nosso divino e amado Mestre Jesus
e dos benfeitores espirituais da casa, que tanto nos auxiliam na realização desta maravilhosa tarefa, com o intuito de aumentar a nossa bagagem intelectual, não nos esquecendo, Pai, de reconhecer que tudo o que possuímos nos foi dado por Ti, pela Tua infinita misericórdia. Firma-nos no propósito de buscarmos a cada dia mais a nossa transformação interior, cultivando em nós a fé viva. Fé essa tão poderosa que, se a tivermos na semelhança de um grão de mostarda, removeremos montanhas. Fortalece em nós, Pai amado, o amor, mas o amor incondicional, aquele que só nos é possível a partir do momento em que nos despirmos do nosso egoísmo para nos doarmos ao nosso próximo. Ilumina a todos nós que aqui nos encontramos, para que juntos, neste clima de harmonia e paz que já se faz sentir em nossos corações, possamos contribuir para a disseminação das Tuas leis, não somente através da palavra, mas através do exemplo das ações edificantes. Pai, guarda-nos na Tua paz, e que assim o seja. Bom, o tema da noite, então, a fé divina e a fé humana. Todos os temas, né, do Evangelho, tem um capítulo do Evangelho que trata sobre isso, né? Todos os temas nos chamam a reflexão, né? Mas é um tema que eu particularmente gosto muito, né? Porque já tinha lido várias vezes, né, o Evangelho sobre isso, até que um dia assim caiu a ficha, né? Porque é uma interpretação que a gente tem que fazer. E enfim, como eu disse, é um tema que me atrai, né? Porque a gente está sempre se autoanalisando, né? Enquanto nos dissemos espíritas, estamos fazendo essa autoanálise para, de acordo com os enfrentamentos que nós temos, que são grandes, né, diários, para ver se aquilo que nós aprendemos na teoria a gente consegue colocar em prática, né? Então é mais ou menos por aí. Então, buscando compreender a fé, né, essa firmeza na execução de uma promessa ou de um compromisso, como define o dicionário Aurélio Buarque de Holanda. Essa confiança que se faz presente no coração dos homens quanto às suas possibilidades de realizações. Deparamo-nos muitas vezes com atitudes bastante diferentes partidas de uma mesma criatura. Há momentos em que aquela confiança que nós supunhamos ter impulsionaria o homem para condições superiores na vida. Ela desaparece por força do surgimento de sentimentos que dizemos que são até contraditórios. E por que isso? Nós nos questionamos, né? Porque as criaturas, ou seja, nós somos espíritos em evolução e estagiamos em faixas de crescimento diferenciadas. Assim nós verificamos que em questão de fé, podemos falar que existe uma fé humana e uma fé divina. No homem, ainda muito voltado para as influenciações do mundo material, aquele que definiríamos como materialista, para quem a vida está centrada nas conquistas imediatas, a fé se encontra sustentada pelos seus valores pessoais, valores que, dirá ele, abrir aspas, foram conseguidos à minha custa. Para esse homem, o futuro será cheio de incertezas, já que ele confia só em si mesmo. Se lhe faltarem as forças, a coragem, o ânimo, só o nada, para ele, será o seu destino. Naquele, no entanto, que já admite em si a existência de algo que continua além da morte, que tem a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida, a visão do futuro, de uma vida futura, lhe enche de esperanças, pois sente que as suas potencialidades poderão se desenvolver a partir da ação da sua vontade. Para este, muito mais que um simples dogma religioso,
A fé será a firmeza na execução da promessa, para a qual ele irá contribuir decisivamente, pois sabe que a vida imortal lhe possibilitará um crescimento sem fim. Por força disso, as ações desses dois homens trarão as marcas da diferença que os caracteriza. O primeiro, materialista, vamos assim dizer, né, como foi definido, deixará transparecer a sua preocupação consigo mesmo. As suas necessidades deverão ser satisfeitas em primeiro lugar. O egoísmo, a inveja, a vaidade falarão mais fortemente, porque o amanhã para ele será uma incógnita e talvez não venha a desfrutar do que lhe é tão importante, ser feliz aqui e agora, já. O segundo, ciente de que há um futuro para si, buscará forças no bem que praticar para vencer as dificuldades que a caminhada terrena lhe apresentar, embargando seus passos. Sua existência será marcada por atos de nobreza, de caridade, de abnegação, pois só por eles os valores latentes em si encontrarão condições de desenvolvimento. Assim, a sua confiança será marcada pelos aspectos de espiritualização que só o divino pode nos apresentar. Aqui na sequência foram feitos alguns questionamentos do tema, né? Porque muitas vezes a gente, né, na verdade questiona mesmo, né? Então eu fiz alguns questionamentos com as respostas para ajudar no entendimento. Uma questão na cura do desequilíbrio físico-espiritual. A fé, quando se apresenta com as características da fé divina, ou seja, né, aqueles que acreditam que nós somos espíritos eternos, ela leva o homem a ter forças para superar as dificuldades e, com a certeza da imortalidade da alma, estabelecerá em si mesmo a tranquilidade que lhe possibilitará desenvolver recursos interiores que lhe garantirão até mesmo a cura do corpo físico, bem como garantirá a paz de espírito. Não agredirá de maneira tão forte a sua estrutura físico-espiritual, e assim o equilíbrio se fará com toda a certeza. É o que nós dissemos, né? Muitas vezes não existem doenças, existem doentes, né? Da maneira como nós, de acordo, como diz, né, nós todos estamos em estágios evolutivos diferentes, né, de entendimento. E de acordo que, da mesma forma desse nosso estágio, que nós vamos encarar essas vicissitudes, e da maneira como nós encaramos, nós podemos prejudicar o nosso corpo físico, né, porque nós ou descarregamos uma determinada carga, nós assimilamos energias que não são benéficas, e acaba refletindo no nosso corpo físico, espírito, no perispírito e no corpo físico. Uma outra questão, não sei se, acho que a maioria deve ter ouvido falar, mas falando da diferença da fé humana e da fé divina, muitos imaginariam que Chico Xavier tem a fé divina, né? Pois bem, e quando Chico sentiu que o avião que estava poderia cair, se desesperou igualmente aos outros tripulantes, ele tinha que tipo de fé? Podemos dizer com isso que nenhum homem, excluindo Jesus, que encarnou na Terra, teve ou tem verdadeiramente esta fé divina? Esse é um fato, é um caso, essa situação, porque Chico passou, né, bem conhecido dos espíritas, né, como um dos causos dele, que realmente isso aconteceu, né? Começou a dar turbulência e ele se desesperou, assim como os outros, né? E aí, mas um homem, né, como o Chico Xavier, como é que ele poderia ter uma reação dessas, né? Aí diz assim, não se pode negar que o Chico tenha a certeza da continuidade da vida, né? Ele tem a fé divina realmente, mas lembremos-nos que ele ainda estava no corpo físico naquela ocasião. E o instinto de conservação fala mais alto, não só nele, como em todos nós. A fé divina nos foi fortalecida pelos ensinamentos da doutrina espírita, mas não significa dizer que na condição de espíritos encarnados não lutemos pela preservação da casa
que nos foi concedida para o exercício da vida terrena, da casa, no caso, o corpo, né? É que a gente costuma dizer, o conhecimento, né, muitas vezes teórico, né, nos diz que nós devemos agir dessa ou daquela maneira, naquela ou noutra situação, mas isso teórico, né? Mas e quando chega na hora mesmo de que nós temos que colocar à prova isso, né? Aí a gente vai ter reações diferentes em pessoas diferentes, por causa do seu estágio evolutivo. Quando nós podemos reconhecer que nós estamos agindo imbuídos pela fé humana ou pela fé divina? No início, ficou explicado que a fé humana está muito evidenciada nas atitudes das criaturas que não conseguem conceber a possibilidade de alcançar vitórias que não sejam resultado exclusivo das suas ações. Como falamos então, falam mais altos as necessidades do indivíduo como tal. Ele precisa usufruir de tudo aquilo que a sua determinação estabelece como de real valor para si mesmo. Não consegue ter paciência para esperar o momento certo de usufruir aquilo que mais ele almeja, o que lhe é o desejo mais íntimo. Se lhe chega às mãos em situação inesperada, não será percebido como sendo uma ação da bondade divina. Todos os valores serão creditados a si mesmo. E é quando percebemos na linguagem das pessoas, abrir aspas, se não fosse pela minha determinação, jamais teria conseguido. Tenho fé de que com os meus recursos alcançarei o que almejo. Fechar aspas. Aquele que é movido pela fé divina dirá, abrir aspas, sei que Deus deseja o meu bem. Aguardarei quando me for concedido aquilo que espero alcançar. Só o Pai sabe o que me é realmente mais adequado e melhor. Então, muitas vezes também nós comentamos, né, muitas vezes, que, claro, nós nos propomos a executar determinados planos na nossa vida material, e só que nós queremos que aquilo aconteça num espaço de tempo que nós julgamos o correto para nós, né? Mas nós nos esquecemos que o tempo nosso aqui, o tempo lá da espiritualidade não é o mesmo. E muitas vezes aquilo que é um bem, que nós imaginamos que é um bem naquele momento, ele vai ser um bem fictício. Mas nós queremos que ele aconteça naquele momento que nós precisamos. E às vezes nós nos esquecemos daquilo, né? Que nós colocamos, nós oramos, nós pedimos a Jesus, pedimos a Deus, colocamos, empenhamos a nossa fé. Só que ele não acontece naquele espaço de tempo que nós imaginávamos. Ele acaba acontecendo mais lá na frente. Daí nós nos esquecemos. Por isso que na leitura ele diz, né? A pessoa, né, de certa forma, né, com um egoísmo, diz, não, eu consegui porque fui eu que fiz, fui eu que lutei, eu que executei. Esquece que nada acontece, né, sem a permissão de Deus, né? Um outro exemplo. Na obra Conto destas e da outra vida, o irmão X nos diz que determinada criatura destacava-se dos demais por grandes determinações de fraternidade e fé, bem como grande compreensão essa pessoa tinha. Atribuído sempre a Deus a propriedade de todos os bens da vida, para testar esta confiança, sucessivamente lhe foram enviados examinadores que o testaram na sua fé. Então, por exemplo, se fosse vítima de maledicência, de calúnia, ele dizia, meu nome pertence a Deus, que Deus seja louvado. E prosseguia com firmeza nas suas demonstrações de fé. Em outro momento, perseguido por ódio injustificável à obra que realizava, disse apenas, o bem é obra do Senhor, louvado seja o Senhor. E assim respondeu a outros momentos de ataque à sua moralidade, aos seus valores de espíritos. Porém, esses examinadores eram espíritos, né? Só para deixar bem claro. Porém, para um último teste promovido pelos enviados celestes, foi determinado lhe entregasse uma grande quantidade de ouro como suprema prova de obediência. E para grande surpresa, recebida esta dádiva,
acomodou-se ao conforto da nova situação, embriagado de alegria em todos os movimentos. Ao orar, parecia anestesiado. Então trazem-lhe os amigos espirituais, num supremo teste, um companheiro em dificuldade, humilhado e triste, ajuda, pois que solicita ajuda, para solucionar seus problemas, e diz em prantos: socorra-me, por favor, por amor ao nosso Pai de bondade. E diz o irmão X, com indisfarçável espanto, os examinadores divinos ouviram-no dizer impassível: não posso, não posso. Meu dinheiro é um patrimônio que custei muito a ganhar. Né? Então foi colocado um teste nas mãos desse irmão e o dinheiro falou mais alto, né? O que não poderia ser, né? Isso tá lá nessa obra, Contos dessa e da Outra Vida do irmão X. Mais um questionamento. Então, fica a pergunta: qual o caminho para a conquista da fé divina? Qual o caminho para a conquista da fé divina? O estudo ou a ação? Ou ambos? De maneira simples, nós já sabemos, a fé sem obras, ela é morta. Estudar, sim, devemos, mas aplicar meditando sobre aquilo que realizamos. E por que pessoas, uma outra questão, por que pessoas, mesmo à luz da doutrina, se desesperam quando com um problema? O que fazer? Se o desespero nos bate à porta e nós nos deixamos dominar por ele, é sinal de que ainda não temos a fé divina bem alicerçada em nós. É necessário entender que se na vida presente não conseguimos alcançar o que almejamos, e aí vem o motivo do desespero, possivelmente faz parte do nosso exercício de viver, de desenvolver a paciência, a tolerância, a calma, enfim, de sabermos aguardar o momento propício, pois nem sempre o que estamos buscando pode nos trazer a felicidade naquele momento. É mais ou menos o que eu já tinha falado antes. É realmente confiar naquilo que o Pai envia para nós, pois só Ele sabe o que nos será menos prejudicial. E como nós podemos, depois de anos mergulhados numa fé cega, basear a nossa fé, que é subjetiva, em dados científicos que são objetivos? Vamos nos lembrar a resposta, né, que a ciência ainda não deu a palavra final sobre todos os acontecimentos da vida. Vejamos bem que a ciência humana para na beira do túmulo, por mais objetiva que ela seja. Ela ainda está presa às condições de que a matéria apresenta na nossa dimensão. Daí o porquê de não nos clarear o entendimento dos fatos que se dão no além-túmulo. A doutrina espírita, nos convocando à fé raciocinada e nos abrindo a porta para o conhecimento da vida no mundo invisível, dá ao homem as condições de superar os dogmas, as regras e, pelo exercício da inteligência, visualizar os horizontes de maior compreensão. Muito importante frisar que, por causa da fé divina, o homem não tem de se acomodar na busca das suas conquistas, pois o próprio Cristo nos advertiu: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que não devemos, no entanto, é desesperar quando os nossos projetos não são realizados. É ter a paciência e acreditar que Deus sabe o que é melhor para nós, pois a fé divina não nos dá imobilidade. A fé divina é dinâmica e devemos buscar o nosso progresso. Buscai e achareis. No dia em que entendermos todas as coisas, acaba a necessidade da fé? Um outro questionamento. A fé sempre existirá, pois que, como nos disse um espírito amigo, a fé é a certeza que temos de ser filhos de Deus e em seu nome estarmos no universo para contribuir para a sua construção. Filhos de Deus, em seu nome trabalhamos e por ele nos relacionamos com os nossos irmãos em humanidade para o progresso geral.
E como nós podemos melhorar a nossa visão de Deus, consequentemente aumentando a nossa fé? Dizendo, como disse Jesus, o mestre amigo, Deus é o nosso Pai, o Pai nosso, de todos nós. A fé sem obras é morta, pois muitos religiosos creem que a fé é uma graça, e por mais que se obre, nenhuma salvação será alcançada sem a fé. A fé é um sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência que o homem tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio e em estado latente, e que se cumpre fazer que cresçam pela ação da sua vontade. Intenção, né? Vontade, intenção. E obra, movimento. Né? Então, a gente tem que ir de encontro, acreditar, ter a intenção, realmente ter essa intenção e fazer a nossa parte. Intenção e obra, movimento. Né? Nós temos que nos movimentar e fazer a nossa parte, que, como diz as palavras do Mestre, buscai e achareis. Nos diz então o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 12. Ora, não cresceremos sem o esforço necessário para tal. Por isso, nosso trabalho continuado, sustentado por essa certeza de um futuro promissor, mesmo no mundo invisível, faz com que obremos e verifiquemos que, ao lado do amparo divino, o nosso esforço tem que ser levado em consideração. De cada um de nós, individualmente, depende o nosso futuro. A salvação como tal é a obra da fé, é obra de cada um de nós por nós mesmos. Agora, mas é uma última questão. Imaginemos, meus caros, se Jesus reencarnasse hoje, nós acreditaríamos nas suas palavras ou nós precisaríamos de fenômenos espetaculares para lhes dar crédito? Quais são os parâmetros da nossa fé em geral? A doutrina espírita já nos faz ver com toda a propriedade que fenômenos não são mais necessários nos dias de hoje. A obra da codificação nos deixa perfeitamente em condições de dizer que bastaria voltar a exemplificar como o fez na sua passagem sobre a terra para que a nossa crença em Jesus fosse inabalável. O veríamos com todo o conhecimento que já possuímos como verdadeiro representante do Pai junto a nós. Pelo conhecimento da doutrina, confiança e fé no futuro é que podem ser estabelecidos como os parâmetros da nossa fé espírita. O que nós podemos concluir é que, como disse Paulo na sua carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. E Emmanuel nos diz assim, complementando esta palavra de Paulo: luta e aprimora-te, trabalha e realiza com o Cristo e aguarda confiante o futuro na certeza de que a vida de hoje te espera, sempre justiceira, amanhã. Sejamos fortalecidos no Senhor. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Fé, como diz o expositor Haroldo Dutra Dias, né? Fé é acreditar, né? Num dos trabalhos deles, tem no YouTube várias palestras, quem quiser assistir, né? Ele dá uma espécie de aula sobre esse tema, né? Mas, sobretudo, fé é acreditar. Se nós fôssemos resumir, é isso, é acreditar. Ele até cita o exemplo, né? Que nem foi falado do piloto, que é acreditar e é entrega, né? Porque quando nós vamos fazer uma cirurgia, nós acreditamos que o médico que vai fazer a cirurgia, né? Ele vai nos livrar daquele mal, né? Então, nós acreditamos e nós entregamos a nossa vida nas mãos do médico. Da mesma forma que ele faz assim num tom de brincadeira sobre tu vai embarcar num avião, né?
Então tu entrega a tua vida, tu tem fé de que ele vai decolar e vai aterrissar, e que não vai ter nenhum problema, né? Então tu está entregando a tua vida nas mãos do piloto, né? Resumindo, é mais ou menos isso. Então era isso. Vou fazer a oração final, e daí tu dá os recados. Ou tu quer falar alguma coisa agora? Tu quer? Não. Faz o... Mas tu não tinha um recado pra dar? Não tinha um recadinho pra dar? Tu queria falar alguma coisa? Sim, depois eu não sei, eu falo. Pode ser. Posso falar? Depois tu faz. Bom, meus irmãos, como essa é a nossa primeira reunião desse ano que começa, eu achei que era interessante a gente falar um pouco também sobre a nossa casa, tá? Faz tempo que a gente não fala sobre isso. A gente, de um tempo para cá, a gente tem feito, se servido, no caso, de palestrantes, normalmente vindos de fora, eles vêm e trazem seu tema, né? E nós que trabalhamos aqui na casa, nem sempre temos a oportunidade de falar sobre aquelas coisas relativas à nossa casa, o que funciona, como é que funciona, né, aqui dentro. Então nós achamos que é interessante se falar disso, até mesmo porque faz bastante tempo que não se fala. Bom, a nossa casa, o Centro Espírita Em Busca da Luz, ele é uma pessoa jurídica, tá? É uma pessoa jurídica que tem uma diretoria, tá? E que é composta por pessoas que são espíritas, né? Não se pode dizer assim que uma sociedade ela é necessariamente espírita, até mesmo porque o espiritismo, se nós formos analisar, ele não tem sociedades e não se dirige a sociedades, ele se dirige a pessoas físicas. Só que nós, pessoas físicas, nós nos unimos, e uma das formas de nós nos unirmos é constituindo uma pessoa jurídica, né? Então espera-se que essa pessoa jurídica se mantenha fiel àqueles princípios que nós aprendemos com a doutrina espírita. Então essa é a realidade do que nós somos. Bom, para esse ano de 2020, nós temos um objetivo em especial, que é o de nós iniciarmos, e se for possível terminarmos também, a nossa casa própria, o prédio da nossa casa própria, né? Nós já temos um terreno, nós já temos um recurso suficiente para nós darmos um pontapézinho inicial, de repente um pontapézinho muito pequeno, vamos precisar de muito mais recursos, mas nós também temos algumas doações que já foram feitas, e algumas providências já estão sendo tomadas, já foram tomadas, como o registro do terreno, e agora está em andamento a ligação de água e luz, né, no terreno, para que nós possamos começar a fazer alguma coisa, começar pelo alicerce e tal, e assim por diante. Então, esse ano, nós vamos fazer várias promoções com o objetivo de arrecadar recursos para que nós consigamos construir a nossa casa, tá? Então, esse é um dos pontos que nós precisávamos falar. Bom, com relação às atividades que nós realizamos, vamos começar pela quinta-feira, que é a atividade pública, tá? Na quinta-feira, nós realizamos essa atividade pública como a de hoje, né? Ela começa geralmente com uma palestra ou uma fala, né? Eu prefiro dizer que é uma fala, porque às vezes quando a gente diz que é uma palestra, a gente assusta um pouco as pessoas da casa que se intimidam em vir aqui e falar, né? Então é uma fala, ou seja, a pessoa que vem aqui, ela não vem representando a doutrina espírita, ela vem para falar daquilo que ela sabe, daquilo que lhe sai do coração, ela vem para dar uma palavra, né? Essa palavra não é a verdade absoluta, nenhum de nós tem a verdade, e nenhum de nós pode e tem o direito de falar em nome da doutrina espírita, porque os espíritos tiveram o cuidado, quando da codificação, de não deixar representantes. Isso não foi por acaso, isso foi de propósito, não é para ter representantes mesmo, porque quando tem,
geralmente o representante se sente com um poder maior do que os outros, né? E a coisa acaba virando uma igreja ou uma religião como as que nós conhecemos, em que tem um poder central, né? E que às vezes acaba tendo mais um objetivo de arrecadar fiéis e, consequentemente, recursos do que propriamente produzir um bem para as pessoas. Então, os espíritos tiveram cuidado de se dirigir pessoalmente àquela pessoa que está tomando conhecimento, né? Tanto é que o espiritismo não tem práticas. Isso que nós fazemos aqui não é práticas espíritas. Não, isso são coisas que nós, como pessoas físicas, nós decidimos que vamos fazer porque nós percebemos que pode auxiliar as pessoas. Mas palestra pública é espírita? Não, palestra pública não é espírita, né? O passe é espírita? Também não é espírita. O espiritismo reconhece que o passe funciona, né? Água fluidificada é espírita? Também não é propriamente espírita. Os espíritos nos informam que a água fluidificada realmente funciona, né? E pode contribuir em muito para as pessoas, né? Bom, então, na quinta-feira nós temos a palestra, na sequência tem o passe, né? E em resumo, e tem também o atendimento fraterno, que é um atendimento mesmo, como o nome está dizendo, né? Aquelas pessoas, é um diálogo, né? Aquelas pessoas que sentem necessidade de conversar com alguém, de pedir uma informação, enfim, de só falar sobre si, está passando por uma dificuldade, se tiver vontade e quiser, pode chegar no centro um pouco mais cedo, que vai ter uma pessoa que vai lhe ouvir e lhe dizer alguma palavra de conforto, de consolo, lhe orientar, de repente encaminhar para algum outro tipo de trabalho, né, que seja mais adequado, dada a situação, enfim. É um trabalho de acolhimento, tá? O atendimento fraterno. É realizado também nas quintas-feiras. Uma outra coisa que eu acho importante que se saiba é o seguinte: às vezes a pessoa chega na casa e ela acha que essas pessoas que já estão trabalhando lá na casa, que fazem palestra, né, ou que dão passe, ou que fazem atendimento fraterno, que essas são pessoas que já resolveram os seus problemas, né? São pessoas que já atingiram, alguns acham que são pessoas que já atingiram a perfeição. Isso é uma visão tremendamente equivocada da coisa. Vamos começar por aí, tá? Isso eu posso garantir, principalmente por experiência pessoal, que isso não corresponde à realidade, tá? Não é assim que funciona a coisa. Esses que já atingiram a perfeição, eles certamente não estão precisando vir em casa espírita, tá? A casa espírita é um lugar de trabalho, é um lugar onde quem está meio capenga vem, né? Inicialmente tem uma oportunidade de se recuperar um pouco, e assim que começa a se recuperar, já deve ser oferecido a ele uma oportunidade de fazer alguma coisa, de trabalhar. Então, é um hospital onde todo mundo é doente, né? Não tem médico formado, todo mundo é doente. Uns doentes auxiliam aqueles outros que já... aqueles que são doentes, mas que já estão em tratamento há um pouco mais de tempo, auxiliam aqueles que estão chegando. E assim que funciona a coisa. Todo mundo é imperfeito, todo mundo tem seus problemas, tá? Então não se espere perfeição de ninguém. O objetivo é justamente esse, é oferecer uma oportunidade de trabalho para aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, está pensando em se modificar de alguma forma. Isso vale também para o passe. A pessoa que dá o passe não é uma pessoa que já resolveu todos os seus problemas, já eliminou todos os seus vícios. Não. É uma pessoa que está se sentindo com vontade de fazer alguma coisa, né? De vez em quando tem umas recaídas, muitas vezes tem. Mas o que a gente vai fazer, né? Nós somos assim, né? Os espíritos que ainda habitam a Terra são assim, nós somos parte desses espíritos. Os que já resolveram esse problema, geralmente eles têm tarefas muito mais importantes, né, para realizar. Bom, isso na quinta-feira. Antes de continuar, eu vou dizer o seguinte, uma coisa que eu geralmente digo e hoje eu não disse. Quem tiver vontade de perguntar alguma coisa, de fazer algum comentário, sinta-se à vontade. Bom, na terça-feira nós temos um trabalho que esse é fechado, ele é um grupo mediúnico,
tá? O que faz esse grupo mediúnico? Ele basicamente é um trabalho de atendimento a desencarnados, né? Então quer dizer que os espíritos precisam de nós, porque sem nós eles não conseguem fazer o trabalho? Não, não é isso, tá? Os espíritos que trabalham com a nossa casa, ou seja, aquele outro lado das equipes de trabalho desta casa, eles trazem muitas vezes para o centro espíritos que precisam desse contato com essa energia mais densa que o médium tem e que os espíritos, por estarem desencarnados, têm mais dificuldade de produzir. Então, é aquilo que chamam de choque anímico, né? O espírito entrando em contato com um médium, ele muitas vezes ele leva um choque de realidade, né? e fica em condições de se tornar receptivo àquela conversa. E o que se faz? É uma conversa, né? A gente faz um atendimento fraterno com aquele espírito, da mesma forma que se faz um atendimento fraterno com os encarnados, né? quando precisam, né? Então, o objetivo é esse. O objetivo também não é resolver o problema dos encarnados, ou seja, o cara tem um encosto, né? um obsessor que está incomodando muito ele. Então, ele vem lá no centro e nós tiramos o encosto, ou seja, o espírito, aquele obsessor era o ruinzinho e ele é o bonzinho, né? Não, isso é outro engano que a gente comete. Nessas relações de espírito, de obsessão, não existe bonzinho e ruinzinho, né? É tudo mais ou menos do mesmo time, tá? Às vezes, quando aquele que era o encarnado, que está sendo incomodado pelo outro, desencarna e o outro encarna, o obsidiado vira obsessor e assim por diante, né? Porque nós somos assim, né? Nós achamos que ninguém pode fazer conosco, né, certas coisas. Agora eu posso fazer com os outros aquelas mesmas coisas, né? Até que a gente se dê conta que isso gera uma bola de neve que não para mais, mas que em um momento vai ter que ser parada, né? Nós funcionamos desse jeito. Então, o trabalho da terça-feira é isso. Em alguns casos, aquelas pessoas que fazem atendimento e têm uma certa dificuldade são encaminhadas para um dos tipos de trabalho que a gente também pode realizar na terça-feira. Aí eles são orientados, enfim, é um outro tipo de trabalho que a gente realiza. E na quarta-feira, nós temos um grupo de estudo. Esse grupo de estudo, ele é um grupo que tem liberdade para estudar qualquer coisa que as pessoas que fazem parte dele queiram, tá? Ultimamente, nós temos conversado sobre coisas do interesse das pessoas que vêm, né? E às vezes são coisas do cotidiano, né? Às vezes são temas que são despertados por uma notícia que está repercutindo muito naquele momento, né? Às vezes é um interesse sobre alguns aspectos da doutrina que não foram bem entendidos, né? Aliás, isso aí geralmente tem alguma coisa assim, mesmo quando é um tema do cotidiano. Geralmente ele é analisado sobre o viés da doutrina espírita, né? Então é um grupo aberto, as pessoas vêm, né? E podem vir quando querem, quando têm tempo, quando sentem vontade, tá? E são livres para deixar de participar do grupo quando quiserem também, tá? É um grupo aberto para o qual todos estão convidados, tá? Quem tiver vontade de participar, ele vai começar, as atividades do grupo da quarta-feira vai começar em março, tá? Mas isso aí vai ser divulgado, então quem tiver interesse está automaticamente convidado. Bom, antes de começar, a Sueli, na verdade o Rodrigo lembrou aqui, né, da gente falar sobre os livros que nós temos, agora nós temos para quem tiver interesse, tá, em adquirir. Os livros das obras básicas. Nós temos aqui o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Dessa edição do Instituto de Divulgação Espírita custa R$18 cada um. E esse outro da edição da FEB, na verdade esse aqui tem poucos, né, Rodrigo? Mas ele é um papel mais simples, ele custa R$15. Tá? Então agora nós passamos muito tempo sem ter livros em casa para vender para aquelas pessoas que desejam adquirir, tá? Esses livros também têm a finalidade de arrecadar recursos, né, para
futura construção da nossa sede. Mais alguma coisa que tu lembra, Paulo? É isso? Sueli? Silvio? Rodrigo, tu tinha mais algum recado? É isso aí? Então é isso aí. Se alguém tem alguma pergunta a fazer, sinta-se à vontade. A questão dos eventos, a gente vai divulgando mês a mês o que vai acontecendo. Ah, sim, exato. Nós temos já uma escala de eventos que serão realizados durante esse ano, tá? Só sem entrar muito, porque eles vão ser divulgados, vão sendo divulgados na medida que do tempo necessário para o planejamento e divulgação, né? Mas nós vamos fazer, então, começar pelo uma janta. Nós pretendemos retomar uma atividade que a gente tinha até um tempo atrás, que é fazer mensalmente uma janta entre os trabalhadores, tá? O objetivo não é fazer uma janta, não, o objetivo é ter uma oportunidade de nós nos reunirmos, tá? Em torno de uma mesa para conversarmos sobre qualquer assunto que nós desejemos e para nos conhecermos, porque às vezes a gente só vem no centro na quinta-feira e a gente vem, assiste uma palestra, toma um passe e vai embora e a gente não se conhece, às vezes não sabe nem o nome, né? E nós estamos aqui toda quinta-feira, então a gente acaba tendo uma certa relação apenas com aqueles que já trabalham na casa, que frequentam o grupo da terça-feira, da quarta-feira, e com as pessoas que só vêm para a palestra, a gente acaba nem conhecendo as pessoas. Então essa é uma oportunidade. E aproveitar também para arrecadar algum recurso. Então o objetivo é que seja uma janta bastante simples, tá? A cada mês será realizada por uma equipe diferente. O objetivo é que seja simples mesmo, ou seja, não é para vir aqui para ter pratos e mais pratos, é para ter um prato simples, mas que a gente tenha a oportunidade de se reunir em torno de uma mesa para conversar sobre qualquer coisa que nós desejarmos e nos conhecermos. Esse é o objetivo. Depois, mais adiante, vai ter o chá, que é uma tradição, né, que nós temos todo ano, na metade do ano, e ao final do ano nós pretendemos fazer um meio frango, tá? E tem algumas outras promoções que também já estão agendadas, mas que vão ser divulgadas no correr do tempo, tá? Então, é apenas para esclarecer isso. Mais alguma coisa que tu lembra? Então, é isso, da nossa parte, é isso aí. E, outra coisa que eu acho que é importante é o seguinte, é dizer que aquelas pessoas que vêm na casa, o importante é que se sintam em casa, tá? As pessoas que vêm só na quinta, ou não têm tempo, ou não têm disposição para vir num outro tipo de trabalho, não tem problema. A nossa casa está aberta para acolher todo mundo que vier, tá? Ninguém que vem aqui é obrigado a se tornar um espírita, tá? A pessoa decide se e quando quer vir e por quanto tempo, tá? Ninguém é obrigado a se tornar um espírita. O objetivo é nós termos um lugar onde a gente possa ajudar as pessoas de alguma forma através da doutrina espírita, assim como nós em algum momento fomos ajudados também, tá? Esse é o objetivo. Então sintam-se todos acolhidos, tá? E sintam-se em casa, certo? E é isso aí. E o nosso irmão Paulo vai encerrar fazendo uma prece. Depois tem o trabalho de paz. Exato. Para aqueles que assim o desejarem. Paulo, só um minutinho. Mais uma vez eu convido os irmãos a fechar seus olhos por breves instantes, ainda envolvidos por essas vibrações de paz e harmonia. Nós agradecemos a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais por todos os esclarecimentos que aqui recebemos, tão importantes para a conquista da nossa verdadeira fé. Que possamos cultivar em nós a humildade que nos faz reconhecer que tudo o que adquirimos, embora com o concurso dos nossos próprios esforços, são oriundos da misericórdia infinita do Pai, pois sabemos que nenhuma folha de árvore cai se não for pela sua vontade. Que busquemos servir a Deus com a mesma fidelidade com que Ele nos ama, seguindo o exemplo de nosso Mestre Maior, Jesus, crentes de que tudo aquilo que quisermos, se tivermos fé, podemos conseguir.
E com essa fé, roguemos ao Pai que envolva em vibrações de amor, esperança e paz a todos aqueles que se encontram em sofrimento, seja no plano físico ou no espiritual. Que a fé possa também brotar nesses corações, trazendo-lhes conforto para suas almas cansadas, fazendo-lhes ver que o Pai não abandona a nenhum de seus filhos amados. Deus, preserva-nos na Tua luz e guarda os nossos corações na Tua infinita paz. Obrigado, Pai. Graças a Deus. E que assim o seja.